meus amigos, minhas amigas do nosso canal, o canal Boaz Ben Moura. Shalom para todos. Muita luz, muita alegria, muita força nesses momentos de atribulações, nesses momentos de testes que o Criador está fazendo com todos nós. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo da Mareira de Devorah, que fala dos 13 atributos da misericórdia do Criador. Hoje eu não vou usar slides como nas últimas aulas, eu vou apenas ler e estar explicando, ler obviamente de uma maneira sucinta e estar explicando para vocês o quinto atributo, e se houver tempo, o sexto atributo. Caso contrário, explicarei em outro vídeo. E este livro, A Mareira de Devorah, ele é muito apropriado para se ler no dia do julgamento, no dia do perdão, que é, pelo calendário cabalístico, é Yom Kippur. Ele também é aconselhável ler para anulações, para anular decretos, de, por exemplo, doenças severas que pode levar a vida de alguém. E se você ler, obviamente com toda a sua fé acima da razão, com todo o seu amor, isso pode vir a acontecer. E quando eu comecei a explicar os 13 atributos, foi exatamente no momento que começaram as primeiras notícias do coronavírus aqui no Brasil. Obviamente, os primeiros infectados já havia acontecido há muitos meses atrás, e só depois, quando viram que estavam perdendo o controle, que levaram para a mídia. Até então eu havia até feito um vídeo que quando estava se falando somente da China, e eu comentei que tudo é o Criador está nos testando e que ninguém deve culpar ninguém. Todos nós, a humanidade inteira, somos culpados pela realidade ao nosso redor. Então, antes de você reclamar, resmungar da vida, da sociedade, lembre-se que somos nós, eu, você e todo o resto do mundo, que criou essa realidade, essa sociedade. Somos nós que apoiamos diretamente ou indiretamente a destruição do meio ambiente. Se existem pessoas muito ricas e outras muito pobres, é que a gente está concordando com uma sociedade de exploração e divisões. E tudo isso é fruto do ego. Tudo é o ego. Isso que temos que entender. Tudo é o ego. Não adianta, falando mais uma vez, culpar o demônio, o Satã, forças malignas, essas histórias todas que se assemelham muito à coisa da Idade Média. Tudo somos nós. Então, se você tem um governante, ele é corrupto, ele continua lá de onde foi colocado através de votos, ou seja, a população teve poder para colocar a pessoa, mas não tem poder para tirar. Já é algo que não tem nada de democrático. Aliás, democracia, como o pessoal fala, é balela. Isso aí no Brasil nunca existiu. Então, quem acredita nisso, procurar saber o que é democracia. É só ir lá nos gregos lá e me explicam muito bem o que é uma democracia na verdade.
Aí se a pessoa continua lá é porque também a população permite. E depois não adianta resmungar, reclamar. Então Deus também, ele nos aperta com severidade, em nome do amor que Ele tem por nós, para que possamos mudar. Muitas vezes ele coloca na nossa frente pessoas necessitadas e está dando a chance de nós ajudarmos. E se tem alguém fazendo algo desumano, enquanto não se tem uma atitude de todos, ela continua lá. E depois não adianta reclamar. Foi a falta de atitude. Tem situações que temos que ter atitude e é o Criador que está nos direcionando, e tem situações que é a falta dela. Temos que orar, sim. Oração e ação. Ação e oração. É assim que funciona. Depois eu vou fazer um vídeo falando da Páscoa, Pessah, que vai começar pelo calendário cabalístico ou calendário judaico, no dia 8. E a semelhança do que fala na Torá, da Páscoa, da Pessah, com o que está acontecendo hoje no mundo. E o verdadeiro significado do que é a Páscoa. Embora ela foi um pouco conturbada, misturada com tradições, digamos até tradições pagãs, virou comercial e todo o seu sentido espiritual perdeu. Mas isso perdeu quando eu estou falando no patamar das religiões cristãs mesmo. Virou algo comercial, até mesmo a festa cristã, Natal, virou algo extremamente comercial, perdeu o sentido espiritual. E são práticas espirituais verdadeiras que vai nos elevar e elevar todo mundo. Bom, o quinto atributo da Marília de Devorá, aqui diz o título: ele não retém a sua ira para sempre. Ou seja, o Criador não retém a sua ira para sempre. Então, quando ele mostra a ira, é para o nosso bem, é correção. Mas ele não guarda para sempre, como a maioria de nós fazemos. Ficamos magoados, com ira, com raiva, com ódio, seja lá o que for, e nós guardamos para sempre. Muitas pessoas já aconteceu de um amigo, um ente querido, até mesmo o filho não falar com o pai e com a mãe, aí o pai faleceu e partiu sem ambos falar um com o outro, e assim por diante. Aqui diz: esse atributo é diferente dos atributos anteriores, pois mesmo quando o homem persiste no pecado, o Santíssimo, abençoado seja, não mantém a sua ira, e quando ele se zanga, não é para sempre. Salmo 103, 9. Mas sim, sua ira é anulada mesmo se o homem não se arrepende, como encontramos nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Reis 2, 14 e 26. Quando, apesar de serem idólatras e não terem se arrependido, o Santíssimo abençoado seja, foi misericordioso com eles e retornou às fronteiras de Israel. Porque então ele, o Criador, foi misericordioso com eles, porque o Criador foi misericordioso com eles por causa deste atributo, pelo qual ele, o Criador, não mantém para sempre sua ira. Pelo contrário, ele, o Criador, a enfraquece, apesar de o pecado ainda existir, e não pune, mas sim espera e tem piedade, pois talvez eles venham a se arrepender. Então, o Criador, ele espera os nossos arrependimentos. O Criador, ele criou o mundo, toda a criação foi feita com justiça e misericórdia. Ele usou o atributo da justiça,
que é o atributo representa a severidade, e depois a misericórdia. Se ele tivesse criado tudo só com a justiça, o nosso primeiro pecado, a nossa primeira transgressão, ele já desfazeria tudo, destruiria. Mas a misericórdia sempre vai dar uma chance, e quando a pessoa se arrepende de fato, ele vai estar sempre pronto para perdoar. Esses são os atributos, são as que chamamos a semelhança do Criador, a misericórdia, o amor incondicional. E isso que diz no versículo: não repreende perpetuamente, nem conserva a sua ira para sempre. Salmo 103:9. No entanto, o Santíssimo se comporta tanto em brandura como com dureza, de acordo com a necessidade, para beneficiar Israel. Esse é o atributo apropriado ao homem para se comportar em relação ao seu semelhante, ou seja, até mesmo quando lhe é permitido repreender severamente ao próximo ou aos seus filhos, eles aceitam sua repreensão. Nem por isso ele deve aumentar sua repreensão, e sim reprimir sua ira, mesmo quando já estiver enevado. No entanto, deve anulá-la e não retê-la para sempre, mesmo em se tratando de uma ira que lhe é permitida. Essa é a ideia comparável à explicação dada pelos nossos sábios de abençoada memória ao versículo: quando vires o asno daquele que te aborrece prostrado debaixo de sua carga, Êxodo 23:5, eles explicaram que a razão do aborrecimento mencionado no versículo é que ele o viu cometendo uma transgressão, e por estarem a sós, ele não poderá testemunhar contra ele, e ele o odeia por causa dessa transgressão. Mesmo assim, a Torá nos diz: não se recusarás a ajudá-lo. Abandones o que tens no teu coração, pois é teu dever aproximá-lo com amor, pois talvez dessa forma haja algum proveito. Este é exatamente o atributo de ele não retém sua ira para sempre. Ou seja, embora nós tenhamos permissão, o direito e ser correto em repreender, repreender significa, é um ato de amor também. Então, repreender o próximo, ou os filhos, um amigo, ou seja lá quem for, repreender para correção. Ou seja, quando um pai vê os filhos fazendo coisas erradas e não repreende, só passa a mão na cabeça, e ao invés disso banca com bens, com dinheiro, ele não vai corrigir. Eles vão se tornar mais egoístas, e eles vão, no dia que você disser não, vão mostrar ódio ao pai ou à mãe ou qualquer uma outra pessoa. Mas quando você repreende, é por amor, pela correção, e você não deve repreender e guardar a sua ira, a sua raiva para sempre. Tem que esquecê-la com o tempo. E essa passagem que é mencionando aqui da Torá, quando aquele que te aborrece, aquele que te magoou, aquele que mostra ira, ódio contra a ti, ou vice-versa, se você vê o asno dele com carga pesada, caído por causa da carga pesada, deve ir lá e ajudá-lo. E esquecer tudo, o passado, toda a ira. E assim o Criador faz. No momento que nós estamos passando, Ele está mostrando a sua justiça no mundo inteiro. Né? Em cada lugar, no seu grau. Tem países que estão com muita força, em países com menos força. Isso também tem um porquê espiritual. E não é repreensão. Quando você repreende com ódio, você está mostrando o mal.
mas repreender na intenção de correção, isso é ato de amor. É onde as pessoas elas confundem o que é amor. Acham que amor é sempre passar a mão na cabeça, é sempre não fazer nada e usar palavras de amor, de misericórdia, né? Que a pessoa vai mudar isso e aquilo, e nada disso acontece. É necessário, sim, repreensão para a pessoa enxergar, tanto você com outra pessoa ou as pessoas com você também. Quando você erra e você tem ódio, rancor, você tem que ser repreendido. Se você não tiver essa repreensão por outra pessoa, o Criador vai fazer acontecer com você mais cedo ou mais tarde. Vai fazer você sentir dor, sentir algum sofrimento, alguma lamúria, para que você enxergue, baixe a cabeça, seja humilde, que aprenda a perdoar, aprenda a tratar melhor o teu próximo, aprenda a não julgar o teu próximo, a não usar má língua contra ele e assim por diante. Então, esse é o quinto atributo. E em outro vídeo eu falarei do sexto atributo e assim por diante. Então, esse livro fala de 13 atributos, que são os 13 atributos de misericórdia do Criador, no qual nós devemos atingir esses 13 atributos. Aí, como eu já falei, nós somos seres humanos, somos egoístas, né? Olha só o nosso planeta como se encontra hoje, resultado de nossas ações, as ações egoístas e a falta de ações de amor, né? Com o próximo e com a criação. Não se esquecemos que nós somos parte da criação. Nós estamos inseridos a ela e nos separamos dela por correr atrás de bens materiais. Mas se você pegar pelo menos um desses atributos e praticá-los, né, esquece a parte, isso é difícil, não consigo, esquece isso. Se você praticar pelo menos um durante meses ou ano, você vai ver o resultado. Então, principalmente para as pessoas que são extremamente religiosas, que só falam de amor ao próximo, mas geralmente usam a má língua contra aqueles que não é da sua própria religião, que tem só um carinho por aqueles que é da sua própria religião, ou que só falam e nada fazem. Em primeiro lugar, olhe para si mesmo, para si mesma. Peça para o Criador mostrar todos os seus defeitos. Aí você vai enxergar se o que você faz, o que você é hoje, realmente está no caminho correto. O que você faz, você e outros como você, o que mudou, né, em questão mundo? Que não adianta eu mudar só. Primeiro eu tenho que mudar a mim. E quando eu conseguir mudar algumas coisas em mim, encontrar erros, e ao encontrar esses erros, busca anular esses erros, eu tenho que usar isso para benefício de outros. Não adianta eu buscar uma vida espiritual só pensando em mim. Outros buscam a vida espiritual achando que vão ganhar dinheiro, ficar ricos, sempre se apegando ao material. Deus não é materialista, Ele é espiritual, Ele é uma luz, Ele é uma força. Então
Então tem pessoas que seguem uma religião se tiver uma casa com tudo o que deseja, carros, né? Tem isso, tem aquilo, anda com roupas caras. Aí Deus, minha religião é maravilhosa, Deus é maravilhoso. Geralmente nem uso o termo Deus, uso outros termos, né, que eu não vou comentar aqui para ninguém achar que eu estou com preconceito com alguma religião. Aí quando acontece de perder, aí já não existe mais Deus, não existe mais a sua religião, já não está servindo mais. E Deus não é isso. Não é você buscar benefícios próprios, enquanto pensando no seu mero conforto através de usar os ensinamentos do Criador, enquanto o mundo ao teu redor explode, você não está nem aí. O que está acontecendo comigo mesmo é exatamente o que está acontecendo agora. Não tem parente meu morrendo, nenhum infectado, então não estou nem aí, vou sair na rua sem proteção mesmo, isso é balela. O nosso presidente está falando que a gente pode sair na rua assim. Aí como ele é de uma determinada religião e você segue a mesma religião do que ele, aí você vai e acredita 100%, sendo que eu, por exemplo, só acredito no Criador. Como diz o versículo, maldito do homem que acredita no homem. Maldito do homem que põe toda a sua força acreditando no homem. Pois eu ponho minha força, acredito 100% no Criador. Certeza absoluta nele. Seja ele estar me apertando contra a parede, seja ele realizando coisas como eu gostaria que acontecesse. Não importa. Seja eu empregado, desempregado, com dinheiro, sem dinheiro, saudável, doente, é o meu Criador. É nele que eu confio. Possa estar o mundo nesse momento sendo devastado, ele é meu Criador. É nele que eu confio. No dia que todos forem numa só alma, não vai existir nem isso, confiar nos outros, porque seremos uma só alma. Uma única alma, todos em uma única alma. Quando esse dia chegar, nós iremos sentir plenamente o Criador. Aí saberemos de fato o que é amor de verdade, o que é felicidade de verdade e o que é a vida de verdade. Por enquanto vivemos uma ilusão. Espero que esse atributo reter a sua ira, embora você seja severo, severa, mas use a severidade não com ódio, mas para correção, e no tempo exato esquecer o que o outro te fez, né? E você se entregar ao amor e usar o ama teu próximo como a ti mesmo. Um grande abraço a todos, que a luz do Criador esteja com todos vocês. Shalom.